Você falou sobre, às vezes, alguém que chega, que perdeu um filho, né, na Sim, casa, uma palestra. Até o pessoal que acompanha aqui comenta. Sempre tem o caso, né? Ainda mais nesse sim. pessoal de momento de pandemia também. A gente, às vezes, perdeu um coração querido e tal. O que a gente poderia dizer que consolasse essa pessoa que está acompanhando? Tem algum. Olha, é, é interessante, né? Primeiro, o erro que a gente comete é falar que perdeu, né? A gente não perde, só se afasta, temporariamente, diga-se de passagem. Como você disse, no dia 7 de julho de 2010, o meu filho do meio faleceu, desencarnou por conta de um acidente, né? E é difícil você consolar um pai, uma mãe que perde um jovem de 30 e poucos anos. Mas tá lá, né? No Evangelho tá lá, encarnes prematuros e tudo mais para você entender. Só ler, você vai se sentir consolado. Essa é uma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo? Tem lá, Tá. né? Então, lá, resumidamente, diz, né? Que ali você cumpriu a sua missão. Então, se você não tem mais necessidade de ficar num mundo de provas e expiações sofrendo, se você já cumpriu aquilo que você se comprometeu. Então, vem para cá que a gente vê. Então, isso é bacana, né? É uma situação. No meu caso, quando aconteceu, eu devo muito a uma pessoa chamada Arlete, que já desencarnou. Ela era dirigente da Casa da Prece em São Vicente, chamava Centro Espírita Casa da Prece. Eu estava no auge, né, da situação, tinha acabado de acontecer. Ela me chama, me deu os sentimentos, os pêsames e tudo mais. E ela diz assim: eu quero que você faça uma palestra falando do que aconteceu com o seu filho. Era uma história meio que comprida, que eu vou tentar resumir aqui para você. Quem estava comigo era a minha esposa e a minha atual, não a mãe do menino, né? A Célia e a Ceci, que é uma companheira que para mim é uma amiga, irmã e muito mais. Falei, não, você não vai fazer isso, você não vai aguentar Tava fazer. muito recente? Muito, muito. Tinha acabado de acontecer. Você não vai aguentar, você não vai aguentar. E a Arlete falou assim: vai fazer. Tá bom. Me preparei e comecei a contar a história, não dizendo E ela que falou isso quanto tempo de antecedência? nada, uma semana, coisa assim. Tá. Foi em cima da pinta. Você vai fazer e tal. É. Falei, tá bom. Não foi no dia, mas foi em seguida. Aí eu comecei a contar a história, né, a partir do meu neto, que com 2 anos e meio caiu numa piscina e ficou muito tempo, foi levado às pressas para ser socorrido e tudo mais. E levaram ele lá no Corpo de Bombeiros, que era perto lá da casa de São Paulo. O Águia veio buscar. E a médica do Águia deu óbito. O capitão do bombeiro não se conformou, uma criança lindíssima, falou não, e ficou fazendo massagem, aquela coisa tal, até que deu um sopro de vida, levaram para o hospital. O hospital não tinha muito recurso, lá fizeram outros procedimentos tal, veio a ambulância, foi com escolta, pensa numa coisa assim, cinematográfica até, vamos falar. Levaram esse menino para Santa Helena e lá ele ficou 70 dias numa UTI. Hoje ele já está, isso foi com 2 anos e meio, hoje ele está com 18 para 19 anos, vai fazer 19 anos Não agora. ficou sequela do. Total sequela. Ele não fala, ele não anda, ele não se alimenta, só por sonda. Já fez sei lá quantas cirurgias, né? Agora ele já tem mais um pouco de consciência. Eu não tenho muita convivência com ele, mas todo travadinho, ainda tá. Bom, isso. E o pai trabalhando muito, porque ter uma criança especial é complicado. Mas olha a espiritualidade como é que age. A minha ex-mulher, né? Fez um convênio top para esse menino quando ele nasceu. Direito até helicóptero, UTI e tudo mais. A minha nora. Antes do É isso, acidente. não, foi quando quando a criança Ah, nasceu. Minha nora até não queria, porque tinha um médico e tal. Ela falou: não, você quer, não quer, eu vou fazer. E fez. Você imagina 70 dias numa UTI infantil, quanto custaria se não tivesse o tal do convênio? Bom, aconteceu. E ela fez. O meu filho, antes de desencarnar, chegou para a mãe. Falou assim: mãe, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha mulher e do meu filho? Não demorou muito, cara. Ela fez um seguro lá,
de vida e tal, para ele e tal, e aconteceu dele desencarnar num acidente. Trabalhando, eu não sei, eu acredito que ele tenha dormido no volante quando aconteceu isso e tal. Aí você fala, puxa, você fala... Gente, a doutrina espírita, ela te traz um alívio no coração, porque você sabe que a morte não existe. E se você acreditar nisso, são várias as provas, a documentação que tem, você tem esse consolo. Foi só uma despedida breve. Você tinha esse entendimento Tinha. quando aconteceu? Tinha. Ou você chegou a ficar Não. um pouco revoltado? Não, revoltado não, mas acabado Não, com certeza. tá, Mas sem, lógico. ai, por que isso, Por que meu Deus? comigo, Por que comigo? Não, né? Eu tinha todo esse entendimento, então isso foi mais tranquilo nesse aspecto, né? Você acha que se você não tivesse conhecido a doutrina espírita... Tava louco, cara. Eu tava louco. Não dá para aceitar. E é o que acontece com as pessoas que te procuram. E elas vêm em busca de uma mensagem, né? A primeira coisa que as pessoas eu quero uma mensagem, eu quero saber o porquê. E aí você começa a conversar. Calma. Ele tá bem, mas não está em condições ainda de fazer e pá. E aí você vai conversando, aí você explica determinado. Aí às vezes eu uso um exemplo que eu tive, não explicando ou contando toda essa história. Contei em palestra porque me foi pedido e eu fiz até mais que uma vez. Para mostrar para as pessoas que é possível você ter a dor, você ter o sentimento, mas não ter o sofrimento. Que é diferente. Sentir sim, sofrer não. E depois de um Que a tempo... saudade continua. É a mesma coisa que falar, perdoar e esquecer. Não, né? Que é da memória, né? Meu amigo, não é amnésia. Né? É perdão, né? Perdão. Então você perdoou, aquela pessoa não te incomoda mais, não tem problema não, mas na hora que você comenta, aquela pessoa realmente fez alguma coisa para mim, não tô nem aí, mas não esquece, né? Então a saudade, ela permanece. Às vezes dá vontade de chorar, é lógico, você lembra, tal. Mas Deus é tão bom, cara. Sabe, que me trouxe essa doutrina que me consolou. A minha primeira esposa, que era católica ferrenha, como eu estava contando para você, quando aconteceu, ela teve todo um entendimento também. E hoje ela é trabalhadora de casa espírita lá em São Paulo. Olha. E ela não Imagina. Não era espírita. Imagina. Mas ela tinha um entendimento pelo convívio com você, né? Quando... Não foi nem pelo convívio, mas assim, quando aconteceu, que aí a gente foi, conversou, levei evangelho, eu ia no hospital quando dava para ir e conversava, e foi todo um sofrimento. Para você ter uma ideia, esses 70 dias que ele ficou lá no Santa Helena, a gente fazia vigília lá. Eu fiquei, não, fiquei uma noite ou duas, mas eles ficavam todos os dias lá. Às vezes passava a noite toda, não descia ninguém, porque não podia entrar, aquela coisa toda tal. E aí ela começou a ter esse entendimento. E aí ela começou a frequentar o Perseverança. Foi orientada tal, e hoje ela é trabalhadora de uma casa espírita. E trabalha em desobsessão. Olha como é que funciona a coisa. Sabe, eu tive o prazer de conhecer a dirigente da casa que ela frequenta, uma pessoa extremamente boa, centrada, né? Faleceu a minha ex-sogra, né? A ex não existe, a minha sogra faleceu, era tranquila, serena, e morreu nos braços dela. Pela bagagem que ela tinha Pela bagagem adquirido. que adquiriu. Olha como o espiritismo é maravilhoso. Ela foi ver a mãe, que a mãe estava numa casa de repouso, mas uma casa totalmente liberal. Você ia lá, pegava ela de Alzheimer. Aí chamaram, ela me contou. Ela abraçou a mãe. Mãe, vai. Quem é que fala isso? Só se tiver o conhecimento que é só uma roupa. É só uma roupa. A carne. Entendeu? Ali. Então, quando é necessário, eu utilizo de alguma forma esse exemplo, mas dizendo assim, uma coisa que foi muito bom para mim. Tem uma casa espírita em São José dos Campos chamada Casa de Marcela, não sei se você conhece. Não conheço. Eles estão inclusive na internet agora por conta da pandemia. Marcela foi uma menina que desencarnou com 15 anos. No dia do velório dela, ela se manifestou para a avó. E hoje a mãe dela psicografa aqueles que ela traz para ela. E eu recebi uma mensagem do meu filho. Faz tempo.
depois de muito tempo e já Mas faz um não bom foi você tempo. que foi procurar. Não, eu fui procurar Ah, porque ela veio aqui na casa da Célia Tomboli, em São Vicente. Perdão. E aí, aquela mensagem e tal, né, me tocou muito o coração, mas teve uma coisa que foi interessante. Num determinado trecho da carta, ele diz assim: fala para a mãe que ela pode continuar mandando as flores para mim, que eu as recebo todas. Tá bom. Liguei para minha ex, né? Ô, Marilena, tudo bem? Tal. Olha, eu fui em tal lugar, recebi uma carta, eu vou mandar para você. Vou copiar e vou mandar para você. Só que tem uma coisa que eu não entendi. Ele diz assim que era para avisar você, para você continuar mandando as flores, porque ele recebe todas. Não entendi. Ah, você não entendeu? Então eu vou te explicar. Ela tem uma coleção de orquídeas. Cada orquídea que nasce, ela oferece para ele. Olha, bonito, né? então esse tipo de história é legal você contar para as pessoas, porque você gera uma esperança. E você reconheceu ele nas letras, né? Sim, a assinatura era dele, E eu digo assim, no conteúdo, né? no conteúdo, Porque um negócio entendeu? desse que não fez sentido pra Eu falei, pô, você. mas fez sentido para a mãe. Né? Então, as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita. Ah, eu quero uma psicografia. Gente, o telefone toca de lá para cá, não é assim. A pessoa precisa, tanto quem vai escrever como quem vai receber, precisa estar preparado. Porque senão causa um transtorno psicológico em ambos Isso. tão grande, então não é a hora. Né? Muitas vezes nós falamos assim, Deus está no comando. Mas não acredita nisso.